Olá, eu sou Bruna Letícia, do O Despertar da Autocura. Este é um trabalho que eu tenho um projeto há já um tempo, que eu estou colocando agora em prática, que se chama Atualizando. A minha proposta é fazer alguns pequenos vídeos para a gente ir atualizando olhares, conceitos, visões, vivências, experiências e atualizando como que a gente considera cada um deles. A minha proposta era iniciar com outro tema, mas nos últimos 3 dias eu tive tantas perguntas em relação à Revolução das Águas, que hoje eu escolhi acolher essas perguntas e começar com este tema. Então, 2020, o ano da Revolução das Águas. Quando eu aceitei, me senti o chamado de entrar na Escola Filosófica Leitura Corporal em 2015, esse foi um dos assuntos que já circulavam nessa escola. A mestra Nereida Vilela, ela vem trazendo esse assunto, nos preparando, estimulando, já tem um tempo, um bom tempo. Para mim, quando eu fui adentrando neste assunto, a minha primeira reação frente a essa notícia, informação, foi de negação. Era 2015, 2020 está muito longe, até lá a gente vê o que faz. E à medida que o tempo foi passando, eu fui vendo a importância de trabalhar alguns aspectos em mim e coloquei em todas as rodas xamânicas que eu conduzo, em todos os trabalhos e para os pacientes também, em todos os atendimentos, vórtices abertos para que as pessoas sejam sensibilizadas. Acredito eu que quanto mais gente sensibilizada, mais leve fica, a gente vai juntando realmente matrizes e vai favorecendo todo o processo. Então, 2020, o ano da Revolução das Águas. O que significa isso? A proposta ou a informação é que existe uma grande mudança na disposição de águas para acontecer no nosso planeta. Vou trazer aqui ao longo desse vídeo algumas perguntas também. O homem interferiu? Não, gente. É claro que o homem tem a sua responsabilidade no que ele está fazendo. Mas vamos considerar essas informações que eu vou passar agora, compreendendo que a Terra é uma grande inteligência e que ela faz os movimentos que lhe são próprios e que são de reorganização dela. Então, há muito tempo vem falando desse 2020, o ano da Revolução das Águas. O que significa isso? Significa que as águas que estão na região média dos abissais, elas vão subir, e as águas que estão na superfície, elas vão descer. A subida dessas águas vai trazer uma grande revitalização para o planeta. Então a gente vai trazer à tona, nós teremos disponíveis para a gente águas de uma pureza similar a muito tempo atrás. E essas águas que estão na superfície, elas vão descer, elas descerão para serem tratadas. Junto a essa movimentação, os seres, os animais que muitos ainda não conhecem, que estão vivendo nessa região média abissal, também virão para a superfície. Toda essa mudança, ela vai acontecer no planeta inteiro. Então, a gente está vendo já tem um tempo grandes mudanças. Não é novidade para ninguém, né? As pessoas que eu converso e pergunto sobre praia, sobre como que as águas vêm adentrando, e aí ficar na racionalidade rasa, de que são as calotas polares descongelando, que estão aumentando as águas, nos deixa vulneráveis, nos deixa sem assumir a autoria da própria história e também desconsidera a nossa escolha de estar neste momento, neste planeta. Então, essa mudança das águas, elas vão acontecer de uma maneira, e com um dos propósitos é reorganizar a água, que significa vida. O que isso tem a ver com a gente? Nós somos 60% água, então tem tudo a ver. Muitos dos códigos das águas que são inerentes a cada um de nós, eles não são praticados.
Hoje a gente fala de uma pessoa que é flexível como se fosse uma coisa fora do comum. Nossa, fulano é flexível. Maravilha ter aquele fulano flexível, mas aqui todos nós carregamos os códigos da flexibilidade, da maleabilidade, da mutabilidade. Códigos que são inerentes à água e nós somos, em grande parte nossa, constituídos de água. O que foi acontecendo, e para mim isso reverbera muito, é um resultado, um espelhamento do que acontece dentro, é que a gente foi tampando tudo, todos os rios, e para mim é um movimento que tem sido feito internamente também. A gente vai contendo as emoções como se elas fossem algo ruim, algo que desequilibra. Então, o número de diagnósticos de bipolares, de depressão, disso, daquilo que foi aumentando, para mim é irreal. Né? Eu não acredito que um número tão grande fosse aumentando. Para mim, hoje, há um incômodo em viver qualquer uma das emoções, como se elas não pertencessem à natureza humana. Muitas, então, dessas mudanças, da forma que a gente tem lidado com a vida, da forma que a gente tem conduzido nossa vida, são contrárias às nossas naturezas, às nossas características. Há 2 anos eu tenho falado nas rodas e tem sido quase neon pra gente mudanças, queimas, tragédias, que a gente fala como tragédias, mas tudo tentando mudar, tudo tentando reduzir o impacto necessário desse momento. Então, este ano de revolução das águas é para ser desastroso? É para ser uma tragédia? Não, não é para ser. Por que se manifesta como tragédia? Porque quanto menos a gente vê como o fluxo da água, o fluxo das nossas próprias emoções, a flexibilidade, a maleabilidade serem pra gente, quanto mais tudo isso for pra gente algo que não é experimentado, mais essas águas externas precisam provocar um impacto para dar um empurrão nessa humanidade. Porque a sensação que eu tenho, e o que tem sido falado também na escola Leitura Corporal, é que é um empurrão. As inteligências que comandam aqui batem mesmo o martelo. Não precisa ser trágico. As barreiras que se caem, até os canos dentro da nossa água, as nossas próprias águas, as explosões que a gente dá, é tudo para abrir uma vazão para essa água fluir. O que eu venho percebendo também nos 2 últimos anos, e principalmente no segundo semestre, ou no ano passado inteiro, é a ocorrência dos tsunamis internos. Esses tsunamis internos, ao invés de serem tratados com medicamentos, como se fosse um grande problema, não estou dizendo que não é algo que não incomode. Uma vez atendidos, uma vez gastos, a gente fala de gastar as emoções. Então o paciente fala comigo: Bruna, eu estou vivendo uma tristeza profunda. Deita e chora. Chora até você gastar aquela tristeza do momento. Viva aquela emoção. E é unânime aqui, que as coisas mudam depois que eles olham a emoção, aquele sentimento como possível, sendo possível gastar, sendo possível vivenciar, sem precisar de desequilibrar tanto. Pelo contrário, são as contenções e a não vivência dessas várias emoções que nos faz vulnerável, ou como um caminho, o grande desequilíbrio, a grande instabilidade. Não vai parar, gente, o movimento das águas. Esse é o início do movimento das águas. Eu estou dizendo isso porque está no momento da gente se adaptar. Uma das perguntas que me fizeram, que estão me fazendo nesses 3 últimos dias com muita frequência é: o que nós podemos fazer para ajudar? 3 pontos que atrapalham muito. A comoção. Na comoção eu vivo a emoção que é do outro, eu não vivo minha emoção frente àquela situação. Eu já escrevi um texto sobre comoção que está no site, na parte do blog. Quem quiser dar uma olhada lá, está lá disponível.
O vitimismo, né, é uma energia, a vítima, para ela ser vítima, ela nunca vai sair daquele lugar, porque senão já não é vítima mais. E é muito difícil a vítima tomar posse da autoria da própria história e mudar. E as piadas. Eu sei que nós brasileiros, a gente tem esse sistema de fuga, assim, tudo a gente, é uma criatividade que transborda em tudo, então vira uma piada, vira uma graça. Sinto eu que isso diminui um pouco o impacto das coisas, mas há 2 anos atrás, Santa Sara Kali veio chamar a atenção dessa tendência ou dessa mania, desse comportamento do brasileiro. Diz ela que alguns sinais são feitos, é feita tanta piada de alguns sinais que eles são desconsiderados. E aí, quando acontece o que está acontecendo agora, a gente acha que foi do nada, ou que é uma tragédia. Gente, já está acontecendo isso há muito tempo, está sendo movimentado. Segunda pergunta que me fizeram é por que em Minas? Essa foi uma pergunta que eu passei também para a leitura corporal e depois passei para algumas inteligências que trabalham aqui, né, que me intuem. Porque Minas é a origem, então as coisas estão começando aqui mesmo. Tá? É muita coisa, mas vamos maleabilizar o olhar, vamos ajudar, nos ajudando. A pergunta de como eu ajudo, voltando nessa pergunta, trabalhando a flexibilidade e a maleabilidade em você. O que você puder trabalhar com as emoções, ficar confortável com elas, se vocês quiserem, escrevam aqui no direct ou no Instagram, que depois eu trago alguma coisa, eu peço a espiritualidade, alguma orientação geral aí do que a gente pode fazer para trabalhar isso no dia a dia. Mas ver tudo como o fim do mundo e mobilizar a vida, ao invés de respeitar, flexibilizar e adaptar, uma adaptação que é saudável, dificulta. Dificulta o processamento, facilita ou favorece aqueles 3 pontos que eu falei, que são os 3 pontos que mais interferem: a comoção, o vitimismo e as brincadeiras que passam dos limites. E o que eu estou falando de passar dos limites é tirar a força de um sinal, tirar a força de um chamado, de uma comunicação, de uma forma de nos convidar, de nos sensibilizar a fazer diferente. Outra pergunta que me fizeram essa semana foi: a água tem memória? Tem, a água carrega memória. Pra gente, a água congelada é que carrega mais informações e memórias de sabedoria dos nossos ancestrais. Então, as calotas polares, elas estão descongelando para que essas informações, essas sabedorias antigas circulem, pode nos ajudar nesse momento e no avanço da nossa humanidade. A nossa humanidade, essa que nós escolhemos fazer parte, é uma das que estão mais atrasadas em relação à autociência, autoconhecimento, à apropriação da própria vida, a escolha por viver o próprio fio genealógico. Então, tudo isso aí precisa realmente, esses empurrões das águas, nos ajudar a dar um passo adiante. Acredito que eu tenha respondido algumas das perguntas. Eu vou voltando aqui e a gente vai conversando um pouco mais sobre esse assunto, tá? Esse é o Atualizando. Eu sou Bruna Letícia.